Então você trabalhou muito com educação, né? E eu imagino que isso, o Renova e etc., não deixa de ser um diagnóstico sobre a educação. Então eu queria que você contasse um pouco o que você acha que é o diagnóstico de educação do Brasil. Porque muita gente fala assim, a educação precisa mais dinheiro. E não é bem verdade, né? Porque assim, um país decente, né, investe 4 a 6% do PIB. Não sou eu que estou dizendo, né? Tem um tratado lá de Incheon, da Coreia, que diz sobre isso. Um país investe 4 a 6% do PIB em educação, um país desenvolvido. O Brasil investe 6%. Então a gente já, ainda mais para o nosso nível, né, de desenvolvimento, então a gente já investe bastante. Não adianta pedir só mais dinheiro que não vai resolver, provavelmente não está sendo gasto da maneira correta. Então qual que é o seu diagnóstico, dado que você trabalhou ali na Tarpon e foi depois para Somos, qual que é o seu diagnóstico sobre educação no Brasil? Olha, Léo, a minha relação com a educação, ela vem até de antes, porque minha mãe professora da Rede Pública do Estado aqui, ela dava aula num colégio chamado Heloísa Carneiro, na Zona Sul de São Paulo, e eu acompanhava ela, né, quando ela se separou do meu pai, eu acabei ficando, né, mais junto, e eu acompanhava ela, e depois, desde aquele momento, acho que ali foi hoje, em retrospectiva, né, foi justamente naquele momento onde o Brasil teve aquele desafio de promover acesso, né? O Brasil tem aquela utopia da educação pública de qualidade dos anos 50, 60, mas que era uma educação para poucos, e depois teve aquela expansão de acesso, e aí você tem escola em período matutino, vespertino e noturno, né, no ensino básico, que é uma jabuticaba, né? Nenhum país do mundo tem ensino noturno, né, no ensino básico. Sim. E quando eu tive essa oportunidade, né, de me envolver com a Abra Educação, pois meus sócios na época, né, da Tarpon foram muito generosos, porque, eu não tinha experiência, né, de CEO, mas eu acabei aproveitando essa oportunidade e mergulhei de cabeça, né, e a partir desse processo, eu comecei a entender melhor, né, sobre política educacional, fui dar aula no cursinho Anglo, né, que era a parte da Somos. Legal, sério? Quando você era CEO, você foi dar aula? Você deu aula do quê? Dei aula no cursinho de atualidades de repertório para educação, para redação, perdão. E também a gente tinha um curso preparatório numa escola pública, Fernão Dias Pais, que eu dava aula de História do Brasil. Sensacional. Legal, foi pra linha de frente lá, o general que vai lá na linha de frente. É assim que atira, Pra aprender. Exatamente. E pra ter legitimidade, né? Porque falar tudo em tese é uma conversa, outra coisa é você ver, né? E assim, parte desse processo me deixou, de um lado, muito preocupado, né? Porque acho que o desenvolvimento, né, das habilidades, tanto habilidades socioemocionais quanto as competências cognitivas, né, dos alunos, seja na rede pública, seja na rede privada, me deixaram efetivamente preocupado. Falei, a gente tem um problema aqui educacional sério, que eu acho que já estava no radar, mas que, normalmente quem não vive essa realidade não tem essa constatação, né, acha que é um problema distante, mas é um problema real. E, de uma certa forma, o Brasil optou, né, historicamente, por uma questão de expansão de orçamento, mas acho que com uma execução de política pública errática, né? Nenhum país do mundo conseguiu resolver todos os problemas da educação ao mesmo tempo. E o Brasil tentou resolver o problema do ensino básico, de acesso ao ensino técnico, o problema do ensino superior ao mesmo tempo. E eu acho que a gente não é um país que consegue definir priorização, né? Se a gente tivesse colocado a ênfase, por exemplo, no ensino básico, em primeira infância, em estruturar um Fundeb com alavancas, né, para colocar mais pressão nos municípios, por exemplo, por qualidade, premiar resultados, etc., eu acho que a gente estaria num outro lugar. O problema hoje é que a gente tem um ensino básico que desde acesso, né, primeira infância ainda é um problema no Brasil, depois a gente tem um Fundium que melhorou nos últimos anos, mas a gente ainda tem muitas, né, principalmente no pós-pandemia, muita deficiência, né, de formação, de matemática, em português e matemática. Ao mesmo tempo, um ensino, uma prova nacional, né, que é o Enem, que tem acho que muito mais disciplinas, né, e muito mais temas do que a gente deveria aprofundar, né, e ao mesmo tempo o sistema educacional tentando responder a esses incentivos, e o que isso acaba criando é que a gente tem hoje, acho que uma desconexão profunda, né, entre o que a escola ensina, em que o mundo do trabalho determina, o próprio ensino superior, né, o que o próprio ensino superior hoje consegue preparar. Então,
Eu não acho que a nossa questão, né, e eu já ouvi isso de muita gente que tem até mais profundidade do que eu dentro da questão orçamentária de educação. A questão não é uma questão orçamentária, é questão de alocação de recursos. É que o Brasil priorizou fazer tudo. E como a gente sabe, quem faz tudo não faz nada, né? Então, eu acho que a gente precisa revisitar essa temática com maior ênfase, né? Qual é o... se a gente tem hoje um determinado volume, né, de matrículas de ensino superior, e você tem em muitas instituições de ensino superior capacidade ociosa, né? Então, o Brasil não deveria hoje estar priorizando a abertura de vagas em faculdade. O Brasil deveria estar priorizando outros tipos de formação, ou vagas em faculdade para carreiras que são carreiras de futuro, para carreiras, por exemplo, hoje em engenharia, em ciência de dados, tal, na área de tecnologia, que é para onde o mundo está indo. Então, acho que a gente precisa revisitar um pouco do nosso modelo e, para isso, a gente vai ter que abrir mão de determinados princípios que nos trouxeram até aqui, mas isso parte da visão de que a gente tem que deixar de querer ser uma potência dos anos 90, entendeu? O Brasil tem essa obsessão, o Brasil quer ser uma potência dos anos 90, mas já passaram 30 anos, entendeu? A gente precisa se revisitar. Mundo do trabalho, como é que a gente faz para que as pessoas consigam viabilizar suas jornadas de emprego, né? Como é que a gente consegue atacar um problema de alto desemprego estrutural que a gente tem no nosso país? Uma massa de gente procurando emprego com baixa qualificação, o que a gente consegue fazer por essas pessoas, né? E, ao mesmo tempo, cuidar do estoque, mas fazer com que o fluxo, né, que são os jovens que estão vindo, não corram o mesmo risco ou não passem pela mesma jornada que aqueles que hoje já estão no mundo do trabalho estejam. Então, a gente tem que cuidar do fluxo, tem que cuidar do estoque, sim, mas a gente tem que olhar com muito cuidado do fluxo, porque quem vai carregar esse país aí para os próximos 100 anos é quem está vindo, não quem já está. Exato. E aí, Poit, para complementar, antes de passar a pergunta para você, o Edu é um lorde, né? Mas eu posso ser um pouco mais ácido aqui, que o diagnóstico é esse. Quando você conversa com várias pessoas lá, o Ricardo Paz de Barros, tem um cara que estudou educação aí a vida inteira, é isso. Basicamente, a gente gasta o nível certo ali, tamanho de PIB, só que a gente aloca muito no ensino superior e pouco no ensino básico. Ou seja, a gente gasta como um país europeu no ensino superior e como país africano no ensino básico, né? Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Tá aí, ok, todo mundo concorda o diagnóstico. Daí, o problema é quando você vai lá e fala assim, beleza, então vamos propor algumas mudanças. E daí, se você tem que fazer escolha, significa que, às vezes, o recurso para o ensino superior ele não vai da forma que ele iria. E aí, muitas pessoas vão falar, você está destruindo o ensino superior, né? E não é bem verdade, você tem que alocar. Então, aí a pessoa, ela não entende que é uma questão de escolhas e que o cobertor é curto e que não dá para tampar, nesse caso, a cabeça e o pé ao mesmo tempo, né? E aí as pessoas vêm com esse diagnóstico achando que você está destruindo, quando, na verdade, você está dando prioridade, né? Então, diagnóstico aí, mas quando você vai implementar é difícil. E por isso que é importante os convênios do ensino superior com a iniciativa privada. Justamente porque se a partir de agora talvez não venha tanto recurso ou não cresça da maneira que a gente queira, então você tem que arranjar outras formas. E aí, às vezes o pessoal também não quer, e você fala, é difícil, o desafio é grande. Léo, botando o número, algo que a gente já falou da outra vez aqui, né, pode até corrigir se estiver atualizado, que o Brasil investe 4 vezes mais no ensino superior comparado com o básico. Exato. Os países da OCDE 1,5 vezes. Mas para ter ideia do quanto que a gente está descolado de níveis que seriam mais adequados. Edu, por onde começar? Né, vou falar aqui como pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo de 4 desafios na educação do Estado de São Paulo. Número 1, a gente falar, por exemplo, de quem pode pagar a mensalidade da sua faculdade aqui em São Paulo, justamente para poder custear quem não pode. Comprova que não tem renda, não paga. Então, essa é uma primeira proposta nossa. Número 2, escola de ensino integral. Hoje, o gigantismo da rede de São Paulo com 5.100 escolas, tem 2.000 só, a gente tem que levar para 4.500. Tenho falado muito com o Jair, né, do Parceiros de Educação, sobre esse projeto. Né, país no mundo que não tem escola de ensino integral para molecada, para falar de projeto de vida, educação financeira, empreendedorismo, né, e ter uma referência no contraturno do trabalho, do futuro, não do crime. Então, faculdade, escola do ensino integral, ensino técnico. Tive lá em Franca, já que a gente está falando de Franca, visitei a FATEC, né, que é um ensino tecnológico, na verdade, na FATEC já tem algo, mas tem a ETEC, Centro Paula Souza, baita coisa.
Mas o que dá para fazer a mais, né? Com escolas de ensino técnico, no estilo que o Zema fez em Minas Gerais, no Trilhas do Futuro. Você quer contratar empresa, programador? Ali tem uma escola que ensina programação, aqui tem aluno na rede. Vamos conectar todo mundo? Você paga a escola para... Faz tipo uma parceria público-privado, o governo não põe nem dinheiro. E essa escola de ensino técnico vai ajudar a dar um futuro melhor, uma empregabilidade melhor para o jovem, que aqui no estado de São Paulo, 1 em cada 4 está desempregado. Então, além de resolver a questão do acesso ao ensino superior, para quem não pode pagar e para quem pode pagar. Além de falar do ensino integral, do ensino técnico, aí a gente chega no Fundi 1, Fundi 2 ali no básico, que o Estado, o governador tem pouca gerência, que é o tal do ICMS educacional, que tá para rodar, mas ainda não foi aprovado no Estado, e a gente precisa botar meta para o governador ficar ali, talvez até falar mais em municipalizar a educação ali do ensino fundamental, e o governador ficar com o indicador mandando ICMS para quem vai melhor. Edu, é tanto desafio, por onde começar? Eu acho que assim, vou falar um pouco de uma matriz que eu uso para quase tudo na vida, né? Acho que assim complexidade de execução e impacto, né? Às vezes muitas vezes eu vejo que quando a gente coloca a gente coloca as decisões, né? Os pontos que a gente quer tomar de decisão fora, a gente não faz esse exercício de racionalização dentro da matriz, às vezes a gente vai gastar uma energia enorme num projeto que tem baixo impacto, né? Então você tem que pensar e falar, bom, dentro dessas brigas, porque vamos combinar que assim, existe uma resistência natural do ser humano à mudança, né? O Brasil é um país que para você produzir mudança, né? Todo mundo quer mudança desde que não mexa, né? Desde que não mexa em nada, né? Então, se eu quero fazer mudança desde que todo mundo fique melhor do que estava pré-mudança, é muito difícil isso, porque o jogo é de soma zero. Muitas vezes, em alguns contextos, até o jogo ele está diminuindo, né? O tamanho da pizza para você diminuir os pedaços está diminuindo. Então você tem que fazer, né, concessões, você tem que fazer cortes. Então acho que primeiro entender que, a gente tem 4, 5 prioridades, quais são as 2 aqui que eu vou escolher como absolutamente importantes, porque vai ser muito difícil conseguir fazer todas, né? E ao mesmo tempo, dentro dessas aqui, aonde eu consigo ter o maior resultado com a maior facilidade de implementação. ICMS educacional parece ser um caminho, obviamente trabalhando com a Assembleia Legislativa, mas que acho que assim, no final do dia, o que se quer com um ICMS educacional? Você quer premiar, né, as prefeituras que estão fazendo um trabalho com maior grau de comprometimento, que tem uma secretaria que não são indicações políticas, que tem um trabalho técnico sério, e você quer que aquele que não faça um trabalho olhe para quem está fazendo e fala, eu quero aumentar meu acesso a recurso, então você quer, né, você quer se orientar pelo exemplo, né? No final do dia, o exemplo arrasta, né? Se você tem alguém que é um bom exemplo, fala, eu quero ser como esse município, porque se ele está fazendo esse trabalho, isso é bom, porque é competição, né? Tá todo mundo lutando por isso. Acho que esse é um caminho. Escola em tempo integral, também acho que é um baita de um caminho importante. Por quê? Apesar de ser contraintuitivo, porque o ideal seria que o tempo integral fosse no Fundi 1 e no Fundi 2, né? Eu não sei se já pararam para pensar nisso, mas é que muito difícil você articular isso, porque são 5.570 municípios no Brasil, então você tem que trabalhar, né, uma coalizão muito maior, muito mais fácil você trabalhar com 27 estados, né? Então por isso que se começou com o ensino médio, mas essa semana, eu não sei se vocês acompanharam os números de redução de criminalidade no estado de Pernambuco em alunos que frequentam escola em tempo integral. Redução de criminalidade altíssima. É altíssima. Um número que é aquele que você olha e você fala, que espetacular, que coisa boa. Né? Então, esse é um assunto importante. É isso mesmo, tem que anotar para o programa de governo, porque a solução está fora da caixa total. Eu falo muito do exemplo de Pernambuco, né, um pouco do exemplo do Ceará com isso, Edu, desculpa te interromper, até falei aqui, vamos anotar isso para a gente pesquisar. Exato. Porque educação e ensino integral é muito além da educação, muito prevenção de violência pública. Não, e você também conseguir professor em dedicação integral, porque a escola em tempo integral ele se dedica para aquela escola. Fica naquela escola, então ele consegue fazer um acompanhamento de aluno. O próprio professor consegue ter uma planificação de carreira melhor, né? Porque também a gente pode ficar aqui, não, o professor é isso, o professor é aquilo. Não, o professor também, tem uma carreira dura, vai de uma escola para outra, então você também estabiliza ele num ponto que é muito importante. Então acho que essa é uma alavanca que eu também acho que é super importante de se trabalhar.
E a terceira, tem a grande oportunidade que é com a reforma do ensino médio, né? E você tem 5 itinerários formativos, né? Entre eles o itinerário 5, que é o de formação técnica, de tentar produzir uma formação técnica que tenha conexão com o mundo do trabalho atual, né? Mas para isso precisa aproximar com as empresas, precisa criar um caminho para que as empresas também se vejam no lugar de contratação com maior flexibilidade, e para isso precisa mexer no programa do Menor Aprendiz, que estão tendo discussões em Brasília, porque é um programa super importante para o Brasil, mas ele pode ser flexibilizado na forma, né, da entrega educacional, ele pode ser feito hoje num modelo híbrido, essa construção onde o jovem vai alguns dias na empresa, alguns dias para a escola, talvez esse é também um modelo para se revisar, você pode fazer meio período. Então, assim, tem um pouco mais de flexibilidade nos modelos para que as empresas saiam dessa construção de uma obrigação regulatória e comecem a enxergar isso como um ativo, né? Como uma e não formação. Não só para cumprir uma cota. Não para cumprir a cota, mas como uma formação absolutamente essencial. Comentário breve, eu trabalhei no Citibank em 1998, eu fui ser estagiário lá, e o presidente do Citibank era o Alcides Amaral. Sim. E o Alcides Amaral tinha sido office boy no Citibank. E depois, né, seguiu toda a carreira até virar presidente do banco. Então, acho que isso é um pouco da trajetória que a gente precisa ter a capacidade de construir, quer dizer, esse passo do primeiro emprego com continuidade, até porque a gente sabe que no mundo do trabalho atual, até porque a economia está mudando muito, as pessoas vão ter múltiplos empregos. Então a gente está muito ancorado em preparar as pessoas para os desafios e não em preservação daquelas vagas de emprego que vão ter obsolescência, né? Como ascensorista de elevador, etc., que são coisas que frentista de posto ou cobrador de ônibus, que são profissões que no tempo uma hora ou outra vai mudar. Vão desaparecer.